Olá, boa noite. Olha eu aqui no estúdio da Rádio Coração FM, iniciando mais uma live para a gente conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Esses dias nós tivemos uma programação fora do ar devido a uma transmissão da Igreja Católica que estava sendo feita aqui. Aí eu vim aqui hoje para colocar no ar, quando de repente achei o programa aqui já no seu horário, começando aqui a tocar outras músicas. Mas agora a gente vai conversar um pouco sobre esse tema aí. Eu vou fazer um comentário no ar aqui e a gente vai ler a Bíblia rapidamente. É só alguns textos que eu tenho da Bíblia para assim a gente conversar e tirarmos uma conclusão sobre o momento que estamos vivendo. Eu peço licença para entrar aí na sua ceia, na sua casa e ler a Bíblia com você, porque se fala exatamente esses dias, principalmente hoje e amanhã, é sobre o nascimento de Jesus. Mas qual é o sentido do verdadeiro nascimento de Cristo? Por que Jesus Cristo nasceu aqui na Terra? Essa é a grande questão, né? Você sabe que desde quando Deus planejou criar a humanidade, havia um plano de salvação. Então nós vamos conversar aqui agora sobre essa questão. Por que Jesus nasceu? O que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus? Então hoje a gente vai ter uma programação aqui meio que resumida, né? Mas falando sobre esse assunto. A Bíblia fala muito sobre o nascimento de Jesus. E assim, eu quero pedir a você que vá anotando os textos da Bíblia também aí no seu caderno, na sua Bíblia. E assim a gente vai estar abrindo a palavra de Deus. Eu já estou abrindo minha Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, narra uma história muito interessante. Eu tô só colocando a canção aqui, do Gessé, Ó Noite Santa, para tocar, e assim que eu terminar eu vou conversar com o pessoal que está em casa também, certo? Por isso que eu tô dando uma guardada aqui. Mas você pode ir abrindo sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1. Olha só, o Evangelho de Lucas fala muito sobre essa questão. A Bíblia, ela fala uma coisa muito interessante, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a Bíblia já falava que antes de eu nascer, você nascer, antes do mundo ser formado, Deus já amava você. Ele já tinha um plano de salvação. Só que a humanidade caiu em pecado. E aí então é que entra a questão do nascimento de Jesus. Porque lá nos concílios eternos ficou decidido que Jesus Cristo viria morrer em nosso lugar para nos salvar do pecado. E aí então, quando o nascimento de Jesus acontece, é exatamente o cumprimento desse plano que havia sido decidido nos concílios eternos. Agora vamos falar com o pessoal que está em casa aqui. Você ouviu aí Gessé, Ó Noite Santa, uma belíssima canção. Mas, como eu disse a você agora há pouco, nós vamos fazer uma programação aqui um pouco diferente, certo? Porque é muito interessante. Eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. Veja, a Bíblia ela é muito interessante e a palavra de Deus fala muito sobre esse assunto, que é o assunto do nascimento de Jesus. O que a Bíblia fala? Veja, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós encontramos aqui a narrativa do nascimento de Jesus, como aconteceu. Nós podemos ver aqui a história de Isabel e Zacarias, que eram servos do Senhor. Zacarias era sacerdote. E num determinado momento,
o anjo do Senhor aparece a Zacarias e fala para ele do nascimento de João Batista. A Bíblia diz que Isabel ficaria grávida e esse menino ele seria o precursor do Messias. É aquele que, na verdade, anunciaria o caminho do Senhor, prepararia o povo. É interessante que no livro de Malaquias, aqui ó, no finalzinho, vamos ver aqui rapidinho Malaquias, capítulo 4, verso 5. Os dois últimos versículos do capítulo 4 falam uma coisa interessante. Mas antes de eu continuar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para a gente meditar na palavra de Deus. Olha só o que diz, ou vamos orar. Pai amado e Deus eterno, muito obrigado por estarmos aqui estudando a sua palavra nesse momento. Que o Senhor visite cada lar, cada pessoa nesse momento. E que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada filhinho seu, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ilumine agora através do estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos ao texto do livro de Malaquias. Aqui diz assim, ó, Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui o Antigo Testamento termina dessa maneira. É uma promessa. Eu enviarei o profeta Elias, diz o Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando aqui da primeira vinda de Jesus. Então, viria alguém no espírito de Elias. E quando você lê aqui o livro de Lucas, capítulo 1, verso 15, fala exatamente o que o profeta Zacarias havia falado lá atrás. Aqui fala, no verso 16, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os dos desobedientes à prudência dos justos e habilitar o caminho para o Senhor. Então aqui está dizendo que João Batista, aquele que foi gerado no ventre de Isabel, ele era aquele que prepararia o caminho do Senhor. É interessante que naquele tempo, quando os reis eles iam de uma cidade para outra, eles mandavam aplanar o caminho, né? Para ver se não tem muito buraco, consertar ali as coisas que tinham que consertar na estrada, para preparar o caminho do rei que viria. E João Batista foi exatamente esse que veio para preparar o caminho para Jesus Cristo. Agora, quando você vai no mesmo capítulo 1, agora no verso 26, um pouquinho de tempo depois, 6 meses depois, o anjo Gabriel é enviado a uma mulher. E aqui vamos ler esse texto. Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa saudação, perturbou-se e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o que o anjo Gabriel falou para Maria. Ele, logo ao chegar, fala assim: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Imagina, você, uma mulher, tá assim, de repente na sua casa lavando roupa, lavando prato, e de repente você ouve uma voz falando com você sem ter ninguém dentro de casa ali. Você sabendo disso, você fica perturbada. Foi o que Maria exatamente fez. Quem está falando comigo? E aí então o anjo Gabriel ele se identifica e ele fala assim:
aqui, não temas, Maria, porque achaste graça diante do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não tenha medo, você que está me ouvindo agora, porque achaste graça diante do Senhor. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. A graça do Senhor se estende para você hoje, agora, nesse momento. Então, achaste graça diante do Senhor. Por quê? Porque ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. E eu vou dizer uma coisa para você. Você foi escolhido para estar no reino de Deus um dia. Assim como Maria foi chamada para estar para ser a mãe do Messias, você é chamado para estar no céu também. Mas aqui o anjo fala assim, olha, você vai ficar grávida, você vai assim gerar o Filho de Deus. Agora só que nós temos que pensar um detalhe sobre a vida de Maria. O texto fala aqui que ela estava desposada com José. Então, ela era noiva nesse tempo. E naquele tempo, as mulheres que tinham assim um noivado, um compromisso, elas não podiam ter relações sexuais com o noivo. Agora, Deus pediu uma coisa aparentemente difícil para Maria, não é isso? Ela ficar grávida. O que é que o José pensaria dela? E aí? Pensaria muitas coisas. Aliás, se você leu o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vai ler ali a partir do verso 20, dizendo que José, quando soube da gravidez de Maria, pensava em deixá-la secretamente. Porque ele pensou, bom, Maria me traiu. Ela me traiu, mas como pode uma mulher me trair? É interessante que naquele tempo o noivado era assim, eles noivavam, era um contrato de 1 ano que era feito, e eles não podiam ter relações sexuais, e a Bíblia nos diz que havia naquele período o dote. O noivo saía para levantar o dote da noiva, e no final ele pagava o dote da noiva ali, e recebia ela como esposa. Aí nesse tempo foi o tempo que Maria recebeu a notícia de que ficaria grávida. Aí então, o que aconteceu? José pensou, bom, ela me traiu. Ela foi mais uma dessas que cometeu delitos por aí, com outro, saiu com outro por aí fazendo coisas erradas. Mas não foi assim. O Senhor escolheu aquela mulher e ela recebeu do Senhor o chamado. Ela aqui no relato, a Bíblia diz que ela questionou assim, mas como será isso se não tenho relação com homem nenhum? Aí o anjo fala assim, descerá sobre ti a virtude descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, porque o ente santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Isabel, tua parenta, olha o que ele está falando agora, ó, o texto que eu li agora há pouco, Isabel, parenta tua, ela já está grávida, já é o 6º mês, e 6º mês sendo este para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis, diz a palavra do Senhor. Para Deus não há impossível. Olha o que o anjo Gabriel está falando aqui. Jesus disse em outro texto depois, tudo é possível àquele que crê. Mas aqui você vai ver depois no Evangelho de Lucas o relato de que Maria foi visitar Isabel, e ao saudar Maria, Maria saudar Isabel, o que a Bíblia fala aqui? Que João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Isabel falou assim, de onde me vem me visitar a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor? Aí ela fala, bendita és tu entre as mulheres. E aqui o capítulo 1 continua discorrendo aqui um diálogo entre Maria e Isabel, até que começa um cântico no verso 46. E aqui está o ponto muito interessante, ó. Maria disse assim, depois,
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Que maravilha, ela aceitou ser a mãe de Jesus, mesmo sabendo das consequências. E o Evangelho de Mateus nos informa que depois, quando José ficou pensando em deixá-la secretamente, o mesmo anjo que apareceu a Maria foi no sonho de José e falou com ele: olha, ela está grávida e o que nela está gerado é o Filho de Deus. Então aceita Maria como tua esposa, porque o que nela é gerado é obra do Espírito Santo. E por isso José aceitou. Então, depois de tudo isso, você entende agora, você pode entender, ter uma base do que está escrito no capítulo 2. Porque olha só, já existiam boatos de que Maria não estava assim sendo uma pessoa fiel a José, de que ela o tinha traído. As pessoas começaram a olhar de maneira errada para ela e para ele. Como é que ele vai aceitar uma mulher dessa? Aí você entende o capítulo 2. Agora, olha só. Quero ler para você capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 1. Agora, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. E a população este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, porém, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Olha o que o texto está dizendo, Maria estava grávida. Então ele foi com Maria para Belém, e ela estava grávida. Os filmes mostram, infelizmente, Maria tendo contrações de parto, indo para a cidade, mas não é isso. A Bíblia fala aqui que ela estava grávida, e olha o que diz o verso 6. Estando eles lá, aconteceu-se completarem os dias, e ela deu à luz a um filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, lá eles não conseguiram fixar uma residência, um local, possivelmente, por causa assim, de ter, na verdade, muitas pessoas que subiram para a sua cidade local no caso do recenseamento. O recenseamento era uma contagem que eles faziam da população das cidades do Império. E nesse caso aqui, todos foram obrigados a sair da sua cidade local para ir para a terra natal, fazer o alistamento. Então, o que acontece aqui? A Bíblia está relatando aqui que José ele vai para Belém, mas lá ele possivelmente tinha parentes, tinha conhecidos lá, mas ele não foi bem recebido, é o que o texto dá a entender, porque a hospedaria estava cheia, no caso ali, tinha muitas pessoas, mas ele poderia ficar na casa de alguém, poderia ficar assim na casa de um conhecido, mas por causa possivelmente dos boatos que estavam acontecendo a respeito de Maria, a respeito do que aconteceu, as pessoas se negavam a recebê-lo em sua casa. E aonde foi que eles acharam um lugar? A Bíblia diz que foi ali no meio de uma estrebaria. Eles acharam um lugar onde se colocavam animais para dormir, para comer ali. Era um lugar praticamente, aparentemente confortável, podemos dizer assim, entre aspas, mas imundo também. Porque os animais, você sabe que fazem fezes e tal, e ali tinham muita palha, possivelmente, um lugar assim, que
na verdade, era um lugar humilde, em outras palavras. Mas ó, você percebe que o Deus do universo é tão grande, tão tremendo, mas ele desceu do seu trono aqui na terra para vir nascer numa estrebaria, num lugar ali que era para animais. E o texto é bem claro quando diz que ela o colocou dentro de uma manjedoura e Jesus ficou ali. Agora, querido amigo, eu faço aquela pergunta para você que eu fiz agora há pouco. Será que tem lugar para Jesus na sua ceia hoje? É isso, porque na hospedaria não tinha lugar para Jesus ali. E eles procuraram um lugar para ficar, mas não acharam. Será que na sua casa hoje tem um lugar para Jesus? Jesus também está procurando um lugar na sua casa hoje. E se ele achar, ele vai dizer como Zaqueu. Ele disse a Zaqueu: é vinda hoje a salvação nessa casa. E se você crer, você vai receber essa salvação. O texto bíblico nos informa que Jesus nasceu ali e ele nasceu de uma forma ali humilde. A Bíblia fala que naquele dia haviam pastores que estavam no campo. Os pastores, eles estavam no campo ali, cuidando dos seus rebanhos. Aliás, é por isso que nós não acreditamos que Jesus não nasceu no 25 de dezembro, porque hoje lá no Oriente Médio, ali é um inverno. Não tem como pastores ficar cuidando de ovelhas no campo. E aqui no verso 8 fala que enquanto os pastores estavam no campo, eles cuidavam dos seus rebanhos e conversavam a respeito do nascimento de Jesus. Quando será que vai aparecer o Messias? Aliás, os historiadores da época, eles falam que naquele tempo havia uma forte expectativa de que o Messias iria aparecer em algum momento. E até em lugares fora da Judéia, em outros lugares assim, as pessoas acreditavam que o poder do Oriente, ali no Oriente Médio, iria subir de tal forma que dali surgiriam os dominadores do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. O Jesus nasceu ali na Judéia. Aliás, a Bíblia tem uma profecia que fala no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, que Jesus nasceria na cidade de Belém, conforme nós acabamos de ler aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Agora, os pastores, eles provavelmente conheciam isso. E aí, então, vem agora a parte final que eu quero fechar. O anjo do Senhor apareceu para eles, novamente agora o anjo aparecendo pela terceira vez. E ele dá uma notícia muito boa para mim e para você, querido amigo ouvinte. Escuta isso. Olha só o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, verso 10. E disse o anjo do Senhor. O verso 9 fala que eles estavam ali tão conversando, e de repente a glória do Senhor baixou sobre eles ali, eles ficaram possuídos de temor. Aí então o anjo fala no verso 10: não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente, diz o texto, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Os anjos apareceram cantando e dizendo, louvando ao Senhor: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Aqui fala que o anjo traz a notícia para nós, seres humanos, da seguinte maneira: hoje nasceu o Salvador. O Salvador apareceu. O Salvador veio para nos resgatar do pecado. O Salvador veio para nos tirar desse mundo de sofrimento. Mas agora, na verdade, aqui nesse primeiro momento a notícia seria: o Salvador veio para resgatar toda a humanidade.
mas os anjos celebraram naquele momento o nascimento de Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa: não devemos celebrar o nascimento de Jesus apenas no 25 de dezembro, todos os dias do ano, porque ele precisa nascer em nosso coração todos os dias. Os pastores ficaram tão alegres e eles disseram assim: vamos até Belém para ver este fato que o Senhor nos deu a conhecer. E foram e encontraram Maria, José e a criança em volta de faixas. E assim a Bíblia fala que eles relataram tudo o que aconteceu com eles no campo, como os anjos falaram com eles. E eles ficaram tão alegres pelo que aconteceu. Então a Bíblia diz que Maria, ouvindo essas palavras, guardavam tudo no coração. E você, está guardando a palavra de Deus no seu coração também? O Salvador Jesus Cristo nasceu aqui na terra e ele veio para nos salvar. Posteriormente, o tempo não vai permitir falar muito sobre esse outro assunto, que é um outro assunto muito interessante, que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. A Bíblia fala que posteriormente, uns 2 anos depois aproximadamente, quando José e Maria já haviam fixado residência em Belém, apareceram 3 homens que vieram da Pérsia, trazendo presentes para Jesus, homens que também conheciam a palavra de Deus e que foram indicados pelo Senhor a trazerem presentes ali, virem adorar o Rei, o Salvador. E a Bíblia diz que esses homens, eles chegaram ali a Belém também, adoraram a Jesus Cristo. Os magos do Oriente, como diz o capítulo 2 de Mateus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. José aceitou ser o pai terrestre de Jesus. Maria aceitou ser a mãe. Isabel aceitou ser a mãe de João Batista, Zacarias o pai. E aí? E você, vai aceitar Jesus hoje na sua vida ou não? Você vai deixar Jesus passar hoje essa oportunidade de aceitá-lo também? Ou você vai abrir o coração? Assim como José abriu o coração, Maria abriu o coração, os pastores abriram o coração também, os magos posteriormente também abriram o coração. Deus está dizendo para você hoje abrir seu coração para Jesus. Eu quero dizer para você que nessa ceia, Jesus precisa estar presente. O livro do Apocalipse fala de uma ceia muito interessante, que é a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Mas antes você precisa permitir que Jesus entre na sua vida. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, ele fala uma coisa interessante, olha só. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A frase cearei com ele. E esse cearei com ele quer dizer o quê? Eu quero mudar a sua vida, eu quero restaurar seu relacionamento, eu quero mudar seu coração, eu quero arrancar de você o coração de pedra, lhe dar um coração de carne, eu quero fazer de você uma nova criatura. Jesus quer fazer isso hoje. Jesus fez isso no seu nascimento, mudou a história de José, mudou a história de Maria, relacionou, na verdade, mudou aquele relacionamento e também mudou a história de muitas pessoas durante o seu ministério. Ele também quer mudar a sua. Agora, está você disposto a deixar Jesus entrar na sua vida hoje? Então eu quero fazer uma oração pela sua vida. Agora, nesse momento, chegou o momento de abrir o coração para Jesus. Porque o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo aqui na terra é Ele fazer parte da sua vida. Você precisa deixar Jesus entrar no seu coração e mudar a sua forma de ser. Eu quero agora, nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo. E assim, vamos pedir ao Senhor que mude a nossa história, que mude a nossa vida e que nos ajude a sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai amado e Deus eterno, obrigado, Senhor, porque por meio de Jesus podemos ser salvos,
podemos ser resgatados e transformados. E agora, Senhor, eu estou orando com alguém, com uma família, que reconhece que em Jesus ela pode ser salva, em Jesus ela pode ser transformada. Senhor, tem alguém nesse momento que está ouvindo a sua palavra agora, que está tanto necessitado de Ti, e está pedindo: Deus, me ajude, abra os meus olhos, transforma a minha vida, Senhor. E assim, Senhor, ajude a cada um de nós a entender o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo. Que Ele possa nascer em nosso coração, transformar nossa vida e fazer de nós novas criaturas cada dia mais. Abençoe esse lar, abençoe esta família, Senhor. Cuide de cada um, seja daqueles que estão me ouvindo por meio do rádio em casa, e eu estou aqui dentro desse lar agora, Senhor, te pedindo uma bênção sobre a vida dessa pessoa, mas também agora com aqueles que estão pela internet, pelo Facebook, me vendo também. Que a Tua obra seja feita, Senhor, e que assim, o mesmo Jesus que veio nos salvar, que Ele possa também nos transformar e nos redimir em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero só falar uma coisa para você antes de eu encerrar. Olha só, escuta isso. Presta atenção. Quando Jesus nasceu aqui na terra, há 2000 anos, Ele nasceu por você. Quando Jesus viveu aqui na terra, viveu por você. Quando Jesus, Ele sofreu por você. Quando Ele morreu por você. Quando Ele ressuscitou por você. E quando Ele voltará para buscar você. Você é o objeto do amor de Deus. Deus nunca vai desistir de você. Por mais que você desista de Deus, por mais que você lute com a voz de Deus, dizendo: não quero, não, porque o Senhor tanto insiste em me salvar. Deus, Ele não vai desistir de você, porque você é uma joia preciosa para Ele. Por isso Jesus veio, Ele deixou toda a glória do céu, todo o trono, todo o seu, a sua adoração lá diante dos anjos, e trocou tudo por você aqui na terra. Por você Ele fez tudo. E sabe de uma coisa? Jesus pegou prisão perpétua, sabe por quê? Porque ele antes não tinha natureza humana, mas agora ele tem. Ou seja, a Bíblia diz que para sempre ele ficará preso a um corpo humano, tendo assim as marcas nas mãos e nos pés. Por que ele fez isso? Por você. Porque você é uma joia preciosa. Por isso, deixa a graça de Deus entrar na tua vida hoje, mudar o teu coração, e você vai ser uma nova criatura transformada por Ele. Que a graça de Cristo esteja com você, e assim que o Senhor Jesus transforme a sua vida. A programação vai continuar aqui pelas ondas da Coração FM, mas assim, Deus deu uma ótima noite para você, um Feliz Natal, e que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração. Que você pense nessas palavras para a glória de Cristo. Amém. Bom, eu vou encerrando minha live por aqui. Agradeço a todos aí, ao Marlon, Dalci, desculpe, Carlito Regina. Aqui tinha a Neide Castro também, né? Cristiano Vieira e outros amigos aí também, que comentaram, que participaram aqui. Eu agradeço a todos aí que nesse momento assistiram essa live. Você que está entrando agora, você pode voltar de novo e você vai ver o que foi que eu falei aqui, tá bom? A programação vai continuar aqui pelas ondas da Coração. Nós vamos ter uma palestra muito boa agora com o Dr. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é um palestrante, arqueólogo. Ele muito bom palestrante, e vai falar também sobre o nascimento de Jesus. É uma coisa que eu já toquei aqui, algumas coisas ele vai repetir novamente, mas vai ser muito bom assim você poder ouvir a respeito do tema o verdadeiro nascimento de Jesus. O que a arqueologia e os historiadores falam a respeito do nascimento de Cristo?
Então é muito bom, muito interessante essa palestra de hoje, viu? Fica conectado aí. Ou na verdade, se conecta aí à Rádio Coração FM 104.9, você que mora aqui em Coração de Maria. Sintoniza aí que você vai poder ouvir o Dr. Rodrigo depois do intervalo, tá bom? Eu agradeço aos demais que participaram e assim que Deus esteja trabalhando na sua vida e no seu coração. Tenha uma ótima noite.